Bom, bom dia. Queria dar as boas-vindas a todo mundo, a Daniel, Raíssa, Maruza, Nazarete, e quem estiver assistindo essa mesa posteriormente, pela sua gravação no YouTube. Eu sou o Sandro, um dos coordenadores desse simpósio, e vou coordenar essa mesa, a segunda mesa do Simpósio Interartes, Literatura e Suas Interfaces. Um dos participantes não... São 4 participantes, um dos participantes não poderá estar presente, nós temos 3. Eu avisei por e-mail que seriam por volta de 15 minutos de comunicação para que depois a gente pudesse conversar sobre as pesquisas. A ordem em primeiro lugar, Raíssa Gonçalves Faete, depois o Daniel Souza de Oliveira, e termina comigo. Então, eu queria começar passando a palavra para Raíssa Gonçalves Faete, com a comunicação intitulada O que se documenta, se isto não é um documentário. Raíssa, muito obrigado pela presença. Fique à vontade, a palavra é sua. Obrigada, Sandro. Obrigada, pessoal, pela presença de vocês e pela oportunidade do congresso, né, mesmo que online, de não ter deixado de fazer. Isso é uma oportunidade bacana para a gente. Eu vou colocar aqui, então, para apresentar e já começo, tá? Está aparecendo para vocês? Sim. Sim. Tá, então eu vou começar. Bom dia a todos, então. Eu sou a Raíssa, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras aqui da Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. Acabei de terminar o primeiro período do mestrado, então eu estava focando nas disciplinas, né? O meu projeto, ele está, assim, ainda bem inicial, estou terminando algumas definições com o meu orientador, então eu não tenho ainda nem resultados preliminares para apresentar para vocês. Mas o que eu trouxe hoje foi a análise de um poema do livro que eu vou trabalhar no mestrado, e espero, com essa análise, levantar alguns pontos que eu julgo que serão interessantes, né, para o desenvolvimento da dissertação. E aí conto com a colaboração de vocês também, para fazerem críticas, sugestões. Então, o título do meu trabalho hoje é O que se documenta, se isso não é um documentário? E Isso não é um documentário, é o título do livro que eu vou usar no mestrado. É um livro de poemas do Marco Ciscar, que foi publicado em 2019 pela Sete Letras, e é um livro dividido em 4 seções. Ele tem poemas em verso, poemas em prosa, ensaio, tradução de poemas. Então, para o projeto da dissertação, eu vou ter que me deter com mais atenção para cada uma dessas formas literárias, né? Mas aqui hoje eu vou analisar um poema homônimo, que está na primeira seção desse livro, né? Também se chama Isso Não é um Documentário. E esse poema, ele dialoga de forma muito íntima com o documentário Santiago, que é uma produção de 2007, que foi escrito e dirigido pelo João Moreira Salles. É um documentário que foi bastante premiado, né? Quem puder assistir, recomendo, é muito bonito. E as gravações desse documentário, elas foram feitas em 92. E a ideia inicial era de documentar, né, a vida do Santiago, que foi o mordomo da família do João Moreira Salles. Mas em 92, o João Moreira não ficou
contente com o resultado das gravações, não conseguiu terminar a montagem desse filme, acabou abandonando o projeto e só retomou esse documentário 15 anos depois, após a morte do Santiago. E o Santiago é uma figura bastante interessante também, porque, além de mordomo, ele foi um copista. Ele gostava de datilografar a história das dinastias, das nobrezas que ele encontrava nos livros. Então, quando ele morreu, ele deixou mais de 30 mil páginas datilografadas com essas histórias. E aí, em 2005, né, quando o João Moreira finalmente termina esse filme, ele se transforma num filme que relata a vida do Santiago, ao mesmo tempo em que reflete sobre a própria feitura do documentário. Então, tem essas duas camadas nesse filme. Então, como eu já mencionei, o objetivo da minha apresentação hoje é de fazer alguns apontamentos ainda bem iniciais sobre as relações interartes entre o poema Isto Não É um Documentário e o documentário Santiago, partindo da noção de arquivamento proposta por Marco Ciscar, que é o autor do poema. Então, esse é o poema, vou fazer a leitura para vocês. Isto não é um documentário. O modo como vivi me confundiu com o que acontecia. Viver era a transformação implacável de eu em nós. Desde o início, essa distância dentro de nós. Um por não saber em que resultava, outro por não entender o que sucedia. Um não era apenas personagem, tampouco outro documentarista. A memória fiel dos começos e o sabido atrativo dos fins não firmaram quem era o mordomo de quem era a dívida ou a quem se servia. No claroscuro dos pronomes, estampado no meio da tela, vê-se agora um corte, uma cicatriz, ou inversamente, um rasgo para a plateia. E aqui eu vou colocar um trechinho do filme que dialoga bem com esse poema, e espero que vocês consigam identificar algumas semelhanças. Essa é a última filmagem que fiz com Santiago. Ela me permite fazer uma observação final. Não existem planos fechados nesse filme, nenhum close de rosto. Ele está sempre distante. Penso que a distância não aconteceu por acaso. Ao longo da edição, entendi o que agora parece evidente. A maneira como conduzi as entrevistas me afastou dele. Desde o início, havia uma ambiguidade insuperável entre nós, que explica o desconforto de Santiago. É que ele não era apenas meu personagem. Eu não era apenas um documentarista. Durante os 5 dias de filmagem, eu nunca deixei de ser o filho do dono da casa, e ele nunca deixou de ser o nosso mordomo. Bom, então, passando para a discussão do poema, né? A primeira coisa que me chamou a atenção foi o fato de que o Santiago, ele tentou documentar, né, a história dessas nobrezas que ele tinha acesso durante toda a vida dele. O João Moreira tentou documentar a história de vida do Santiago no documentário. E agora o Marco Ciscar também tenta documentar as impressões que ele teve desse documentário no poema. Então, isso é como se fosse uma espécie de narrativa em abismo, né? Onde o elemento que se repete em todas essas obras seria justamente o fracasso do processo de documentação do outro, né? E como vocês puderam reparar aí nesse trechinho que eu coloquei do filme, ao final, né, do documentário, o narrador, ele repara isso, que o filme inteiro foi gravado em plano aberto, e que essa distância do plano aberto, na verdade, ela está refletida tanto na relação que se iniciou entre o documentarista e o sujeito a ser documentado, quanto também numa relação que antecede o próprio documentário, que é a relação que já existia entre o mordomo e o filho do dono da casa,
Então, é interessante a gente perceber como uma escolha técnica, né, na feitura do documentário, acaba refletindo algo que antecede a própria obra, né, essa relação interpessoal, essas subjetividades entre o documentarista e aquele que é documentado. E aí, se a gente for pensar na ideia de plano cinematográfico, a gente precisa lembrar que esse plano, ele tem uma dimensão temporal relativa à sua duração, né, e uma dimensão espacial também, ou seja, um plano mais fechado, um close, ele focaliza mais naquele objeto que precisa ser registrado, enquanto que esse plano aberto, um pouco mais distante, ele consegue focalizar não só o objeto documentado, como alguns outros elementos do seu entorno, né? E aí, transpondo essa ideia do plano cinematográfico para o poema, a gente pode pensar em cada estrofe como um plano. E nesse sentido, a gente teria nesse primeiro plano estrofe, um narrador que já se apresenta confuso, né, em decorrência dessa transformação implacável de eu em nós, e aí a gente vê uma presença muito marcada da própria figura do documentarista, né, e aí o documentarista não só no filme, mas o documentarista no poema também, a gente pode pensar no autor do poema, né, e que essa figura do documentarista, ela é uma figura que está sempre presente, mesmo que pelo avesso, porque quando a gente tenta documentar, né, uma história, um fato, um objeto, a gente não documenta só essa história e esse objeto, mas a gente também registra o nosso olhar, o olhar do documentarista sobre esse fato, esse objeto ou essa pessoa. Então, o documentarista é uma figura que está sempre presente. E aí, esse documentarista que já se apresenta confuso, no segundo plano estrofe, ele vai atribuir essa confusão a uma distância que acontece entre o personagem e o documentarista. Na terceira estrofe, essa distância é transposta, assim como no documentário, para uma distância que se estabelece antes, entre o mordomo e aquele que é servido, a quem se serve, né, ao patrão. E, finalmente, no último plano estrofe, essa distância que não se resolve no poema, ela é jogada como um rasgo para a plateia. Então, ela passa aí para uma outra figura, né, uma figura externa ao poema, externa ao documentário, que seria a plateia, o espectador, o leitor. E aí a gente pode pensar nesse poema como uma relação equifrástica muito próxima do documentário Santiago. Inclusive, assim, claro que aquele leitor que não assistiu o documentário, ele consegue ler o poema, extrair sentido desse poema, mas quando a gente conhece o documentário, a gente vai lendo o poema e a gente ouve a voz do narrador do documentário, né, o mesmo ritmo de leitura, a mesma dicção, uma linguagem muito próxima da linguagem do narrador. E a todo momento, durante a leitura do poema, a gente também lembra de algumas cenas, imagens, alguns flashes desse filme. Então, o poema, ele é montado, né, para usar uma linguagem do cinema, ele é decupado de forma muito próxima daquela estrutura utilizada pelo filme. E o poema mesmo funciona como um filme, na medida em que ele vai encaixando essas imagens em sequência nessas estrofes. Então, essa relação equifrástica seria não só, na verdade, estaria além de uma mera descrição retórica do filme, né? Mas ela estaria presente na própria montagem do poema. E aí, eu trago também um depoimento do próprio autor do poema, né, o Ciscar, comentando sobre a feitura desse livro, e aí ele explora um pouco da proximidade entre cinema e poema. E aí eu gostaria de ler esse depoimento dele para vocês, esse trechinho. Se pudermos comparar a nitidez do fato de realidade com a imagem icônica,
bem delimitada em uma superfície visível, a linguagem de um poema teria mais a ver com a fenomenalidade espectral da projeção de um filme. Seria preciso, entretanto, ir além do sentido psicológico e defensivo da projeção e imaginar a superfície física de uma tela em movimento. Uma tela na qual determinadas partes do tecido se dobram em ondas, se sobrepõem a outras partes do mesmo tecido, se alternam entre aquilo que deixam ver e aquilo que escondem. No movimento que lhe é conferido, a escrita distorce as superfícies da representação, expondo relevos e reentrâncias, produzindo ênfases, insinuando cegueiras. Ou seja, a gente vê que essa relação entre o poema e o cinema, na verdade, ela tem a ver com a própria linguagem, né, dessas duas práticas artísticas. Então, o que o Siskar tenta dizer aqui, e eu acho até uma metáfora também bastante bonita, é que a linguagem do cinema, por ser icônica, né, ela tem essa nitidez. Se a gente imaginar uma tela de projeção, a linguagem do filme é aquilo que é projetado, né? Aqueles ícones, aquelas imagens projetadas. Mas se bate um vento nessa tela, se essa tela de alguma forma se movimenta, essa imagem que está projetada, ela é distorcida. E aí ela acaba gerando outras novas imagens, outras novas interpretações, novos sentidos possíveis. E é isso que a linguagem do poema faria, né? É isso que seria essa fenomenalidade espectral. Então, através do símbolo da palavra, né? Dessa linguagem que tem uma dimensão abstrata maior, uma linguagem mais aberta, a gente consegue construir novos sentidos para além daqueles que são mostrados em uma tela de projeção. Então, retomando a questão inicial da minha apresentação, né, respondendo essa pergunta, afinal, o que se documenta se isso não é um documentário? Então, o que se documenta, na verdade, seria um documento em crise, um documento aberto, que não se fecha ao registro. E aí, só para finalizar, eu trago ainda mais uma citação da Mazé Lemos, em referência à própria poesia do Siskar, né? E ela diz o seguinte: a poesia é, assim, mais uma relação do que propriamente um gênero discernível, pois está sempre tentando reencontrar seus foras, seus informes, suas bordas, num movimento contínuo de dobra e alisamento. Então, mais uma vez, a questão do movimento, da dobra, né? Se essa poesia do Siskar é mais uma relação que um gênero discernível, ela é uma poesia que está aberta, que não se fecha ao registro documental, e que pressupõe a presença de um outro, que pressupõe, como a gente viu no poema, a presença de uma plateia. Então, é um documento no sentido de um desejo, uma tentativa de documentar algo que está sempre fora e além do documento, que é a poesia, a relação entre os sujeitos, né? Uma coisa que o simples documento não consegue registrar. Então, o que eu tinha para apresentar para vocês é isso. Essa imagem é uma imagem do documentário, né? O Santiago mostrando suas 30.000 páginas datilografadas, com muito orgulho. Aqui são algumas referências, né, muito iniciais, como eu disse, são referências até que eu preciso retomar essa leitura. Tem ainda outros textos que eu quero ler para o desenvolvimento da dissertação, mas que eu não trouxe aqui porque ainda não fiz essas leituras. Então, era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, Raizan, não é? Isso. Obrigado. Muito interessante, mas não conhecia esse livro do Siskar. Vai ser legal. Mas a gente segue, depois a gente conversa. Ok. Eu vou passar a palavra agora para o Daniel Souza de Oliveira, com a comunicação intitulada Crônicas de Resistência,
Genealogia do Poder na Arte Contemporânea Brasileira. Daniel, muito obrigado pela presença, fique à vontade. A palavra. Bom dia, tudo bem? Eu sou estudante do mestrado do PPG Liticult, aqui da UFBA, e eu vou apresentar alguns slides para nortear, né, a apresentação, mas depois eu vou encerrar para poder ter esse contato maior com vocês, porque... Só um instante. Eu estou tentando aqui compartilhar, enquanto isso eu vou situar a minha apresentação. Ela está dentro desse projeto de pesquisa de dissertação, em que eu analiso a crônica em sua dimensão política, né? Em sua dimensão microfísica e micropolítica. E eu estou com dificuldade aqui de compartilhar. Acho que eu vou entrar... Eu posso sugerir algo, não sei, para você, Daniel, e para Nazarete. Ontem, na mesa da tarde, na primeira mesa, teve também esse problema. Eu posso apresentar e o Daniel envia para a Nazarete Não, apresenta. eu vou tentar entrar em outro dispositivo aqui. Só um instantinho. Espero que eu consiga também projetar. Na hora estava tudo certo, aí na hora acontece. Se quiser, Daniel, você pode mandar para esse meu e-mail, que eu abro bem rapidinho aqui, e aí já projeta. Ah, tá dando certo, né? Eu estou entrando em outro aqui. Acho que agora vamos, né? Está pequeno, os slides estão pequenos, acho que é o celular, não é isso? Mas dá para ver que tem... Está pequeno, né? Você zera o outro áudio para não ficar com a microfonia? Se colocar o celular na horizontal, se for possível, né? A tela está a imagem está na vertical, na horizontal expande mais o slide. Sumiu agora. Está mudo, Daniel. Ainda está deformada a imagem. Está mudo o seu áudio do computador.
Oi. Pronto. Acho que eu vou sem um slide. Se quiser enviar para mim é rapidinho, viu, Daniel? Exato, enquanto eu apresento, eu faço minha apresentação, você envia para a Nazarete, eu faço a minha. Pronto, ótimo. Sim, tudo bem, tudo bem. Tudo bem? O e-mail dela está no chat. Certo. Aí vocês vão conversando por aí, eu vejo se eu consigo projetar a minha. Bom, bom dia novamente. É isso, eu vou primeiro tentar projetar antes de eu... Deixa eu ver se eu consigo. Vou perguntar para vocês se eu conseguir projetar. Peço que me Sim, respondam. tá ótimo. Ótimo, ótimo. Então, bom dia. Meu nome é Sandro Ornelas, eu sou da Universidade Federal da Bahia, e é quem está sediando essa Bralic nesses 2 anos de 2022 e 2023, se não me engano, também. Eu vou apresentar um trabalho que, no final das contas, ele não está concluído. É meu projeto. Eu acho que, no final das contas, eu também vou apresentar muito mais o meu projeto, hipóteses e possibilidades a serem desenvolvidas. Algumas já foram desenvolvidas, outras serão desenvolvidas, e gira em torno um pouco dessa ideia do poeta, etc., que eu vou mapear brevemente no texto. É um texto que eu espero que dê tempo, esteja no tempo previsto. Tem essa epígrafe do Regis Bonvitino, que eu vou contextualizar no próprio texto, né? Cansei do circuito falido da poesia. E eu passo a leitura. Se o romance, segundo a tese defendida por Abel Barros Batista, invisibiliza o livro na sua materialidade, na medida em que normalmente lemos o enredo transportado de edição em edição, sem nos apercebermos de seu formato livro, construído e simbólico, um poema pode exigir um tipo de formatação especialmente pensada para ocupar a página do livro, desde o comprimento dos versos e largura das margens até o tamanho e espacialização das letras e palavras, ou a continuação do texto na página seguinte. Ou seja, a mancha gráfica é menos formada por blocos de parágrafos e mais pelo jogo entre traço e espaçamento, noções que Derrida buscou no Mallarmé, que escreveu Este Papel Vazio, com seu branco anseio, em tradução do Augusto de Campos, para Sur le vide papier que la blancheur défend. Mas se a poesia já existia antes da prensa de tipos móveis de Gutenberg e continuou a existir em reformulação depois do livro, e o verso livre é o exemplo mais estabelecido que se tem dessa reformulação, hoje ela, a poesia, tem sua potencialidade expandida a campos interartes e intermediáticos que a ampliam para além do livro impresso, desde o antiquíssimo formato canção até os poemas experimentais e desmaterializados que rodam em dispositivos móveis de fácil aquisição com suas imagens técnicas e digitais. No final de 2019, por exemplo, um poeta experiente e já reconhecido como Regis Bonvitino deu uma entrevista à Folha de São Paulo por ocasião do lançamento de seu álbum de poesia falada Deus Devolve o Revólver, disponibilizado em plataformas digitais de áudio como Spotify e iTunes. O álbum anunciaria o livro A Nova Utopia, composto por poemas do álbum e outros a ser lançado em 2020, o que não ocorreu. Hoje, temos o livro Deus Devolve o Revólver, uma espécie de encarte vendido do álbum sonoro. Tal composição de suportes mostra Bonvitino, como muitos poetas contemporâneos, buscando expandir sua produção escrita para suportes, plataformas e materialidades midiáticas, que não apenas o livro de poesia, mas a poesia falada e digitalizada. Na entrevista, Bonvitino, a certa altura, afirma, a epígrafe, cansei do circuito falido da poesia, indicando quantos poetas contemporâneos têm devolvido à poesia a sua condição interartes e intermedial, o que, de certa forma, nunca deixou de existir, tendo apenas sido sua condição impressa destacada pela poesia moderna.
Daí podermos afirmar que, diferente do romance, a poesia possui uma relação muito mais imanente com seu suporte midiático, seja ele o livro, a vocalização gravada ou de corpo presente, a imagem tipográfica ou caligráfica da palavra, e, hoje em dia, os dados digitais que circulam na nuvem. É a prática dessa multiplicidade da palavra poética, com um emaranhado tecnológico à nossa disposição, que faz do poeta contemporâneo, que nomeio no título, poeta etc. Deriva essa expressão do livro Manual do Artista etc., do artista, professor, curador e crítico brasileiro Ricardo Basbaum. Isso. Para Basbaum, o artista etc., cito, é um desenvolvimento e extensão do artista multimídia que emergiu em meados dos anos 1970, combinando o artista intermídia fluxos com o artista conceitual. Há algo no termo poeta que se assemelha como Basbaum entende o termo artista, como alguém, cito Basbaum novamente, cujo sentido se sobrecompõe em múltiplas camadas. O mesmo se passa com arte e demais palavras relacionadas, tais como pintura, desenho, objeto. Isto é, ainda que seja escrito sempre da mesma maneira, possui diversos significados ao mesmo tempo. Essa flutuação e múltipla significação do termo poeta se encontra também nos correlatos poesia e poema, na verdade, há séculos, conforme Adalberto Müller. Os termos poesia, poema e poeta têm servido, ao longo dos séculos, para qualificar coisas tão distintas como o poema épico, a lírica de Safo a Vinícius de Moraes, a poesia didática, das Geórgicas a João Cabral, o poema filosófico de Parmênides e de Lucrécio, o poema sinfônico de Liszt, o cinema de poesia de Pasolini, o rap, a poesia visual, a poesia digital, o clipoema, sound poetry e, mais recentemente, a poesia performada. É nesse horizonte de problematizações do que vem a ser poeta e poema que considero a poesia não um mero gênero literário derivado da lírica, mas um verdadeiro limiar interartes e intermediático da literatura. Essa posição limiar, no entanto, já está em debate desde pelo menos o início do século XX, como demonstram importantes estudos de Marjorie Perloff, Yves Bonnefoy, Oudos de Campos, Rosa Maria Martello e Marcos Siska, dentre outros. Soma a esses nomes e perspectivas noções mais contemporâneas como a de poesia plástica, discutida pelo poeta e crítico norte-americano Charles Bernstein, e a de escrita não criativa pelo poeta e performer norte-americano Kenneth Goldsmith. Cresce, dessa forma, a percepção e a tentativa de compreensão desse limiar ocupado pelo poeta contemporâneo, o poeta, etc., que nunca esteve tão evidente com a facilidade de acesso e uso das tecnologias de informação e comunicação, que são também tecnologias de virtualização e datificação, que é uma palavra estranha, mas já está sendo incorporada ao português, a datificação da palavra, né? A palavra como dado digital. Quero trazer pontualmente um exemplo desenvolvido por mim em outras ocasiões. Refiro-me à poeta e artista plástica Isabel de Sá. Ela estreou em 79 como poeta e escreveu 14 livros de poemas. Como artista plástica, fez desde 77 ao menos 18 exposições individuais e inúmeras coletivas. Mas foi no século XXI que seu trabalho plástico, visual e escrito convergiram para o mesmo suporte, simultaneamente plástico e literário, e que pode ser definido em sentido amplo como interartes ou intermídia. Refiro-me a uma série de livros de artista que Isabel passou a produzir. Esses livros encontram-se na confluência de linguagens literárias, gráfico-verbais, plásticas, pictóricas, entre a materialidade tátil e sensorial e a manipulação e releitura digital. Há nos livros o trabalho plástico e visual com desenhos figurativos e abstrações, montagens e colagens na sua composição, como também há a própria escrita caligrafada, sublinhando a visualidade da palavra e tornando o seu trabalho um discurso cuja amarração
impede qualquer análise em separado das linguagens. Graças à digitalização desses livros, sua sequência em formato de slides e sua disponibilização em plataformas virtuais, passa a compor também o conjunto que aqui vemos, a manipulação digital, o que os leva para o rol das obras pós-digitais, existindo como digitais e analógicas, virtuais e físicas simultaneamente. Pensando na necessidade de politizar os estudos interartes e de intermedialidade, essa e outras obras do tipo têm me levado a perguntar sobre a forma de hipótese de trabalho, se essa crescente multiplicidade de competências e campos de atividade do poeta, etc., não seria, se pensada desde hoje, articulada por uma forte demanda neoliberal. É sabido que o neoliberalismo tem primado pela flexibilização das atividades humanas, desregulamentando e retirando direitos de proteção trabalhista, o que embaralha atividades profissionais e de lazer, trabalho produtivo e criação artística, vida pública e vida privada, numa lógica tecnoeconômica e biopolítica, que só tem se incrementado na circulação acelerada de informações e bens e precarizado subjetividades e obras, todos tratados como dados consumíveis e descartáveis. Lanço essa hipótese baseada em trabalhos recentes que tentam entender os encaminhamentos do capitalismo associado aos avanços tecnológicos. Nomes como o de Mark Fisher, de onde eu tiro o termo realismo capitalista do título, Franco Berardi, Ricardo Antunes, o Comitê Invisível, Hartmut Rosa e Peter Frase, têm descrito as novas formas de dominação e alienação resultantes das associações do capital com a tecnologia, da aceleração do tempo social, das crises como modo de controle econômico, crises ambientais, crises econômicas e crises coletivas de saúde mental, né? Bem como crises como modo de controle e mesmo morte dos mais vulneráveis. Ao mesmo tempo, esse embaralhamento de campos tem exigido dos sujeitos uma atenção e disponibilidade conhecida como 24/7, 24 horas por dia, 7 dias na semana, em que o capitalismo tardio chegou às raias de testar a superfluidade do sono e do sonho, conforme analisa Jonathan Crary. Como fazer arte, então, quando não se dorme, não se sonha, e tudo que vivemos e criamos é trabalho produtivo, informação e dado, quantificável e transformado em produto consumível. Neste momento, desloco minha atenção para um artista multimídia como André Valias, que é convidado de uma mesa desta Bralique. Deixa mudo. Filiu a poesia digital de Valias a uma profissionalização do poeta, etc., cujas habilidades técnicas acabam por plasmar a linguagem de sua poesia com a linguagem da programação. E isso que nós estamos vendo não é um vídeo, né? Na verdade, um vídeo, mas o poema é uma página, né? É um vídeo sobre a interação com a página. Vocês podem ver o cursor se deslocando. De certo modo, Valias atualiza no ambiente digital o uso de recursos técnicos da palavra poética na sua mais íntima, para remeter às teorias da poesia concreta dos anos 50, verbe, voco, visualidade. São usos enormemente criativos que resultam em produtos hipersofisticados, interativos e de aparência muito clean, como esse vídeo site chamado Oratório. Mas não se trata de discutirmos e avaliarmos suas obras digitais com base em critérios apenas estéticos ou apenas políticos. No caso, Valias cria muitas obras de vigorosa crítica política. Interessa mais perceber que muitas das operações estéticas de Valias funcionam também em operações que incrementam e associam políticas de vigilância e comércio virtual. Não sou capaz de não pensar Valias como parte de uma elite de programadores, cujas criações carregam os mesmos princípios matemáticos e, por extensão,
imprecificáveis das bolsas econômicas que comandam o capitalismo financeiro e especulativo que lucra com o tráfego de dados na internet. Ao invés de libertar corações e mentes, os conquista, como faz também a publicidade. Novamente, a politização dos estudos interartes e de intermedialidade me parece cada vez mais necessária. Vou começar. Em vista de um crescente uso das tecnologias para o desenvolvimento de novas formas de controle produtivista sobre o regime das imagens digitais. Gisele Beugeman, em Políticas da Imagem, Vigilância e Resistência na Dadosfera, aponta para algumas das contradições da cultura sobre o regime digital, quando, de um lado, ocorre uma democratização do acesso ao audiovisual e criação de novos formatos estéticos, mas, de outro lado, há uma superexposição em formas inéditas de vigilância e padronização do olhar. De alguma forma, essa contradição só atualiza contradições anteriores, como a apontada por Peter Bürger a respeito do papel da arte na sociedade moderna. Cito: ao protestar contra a ordem deteriorada do presente, a arte prepara a formação de uma ordem melhor. Porém, ao mesmo tempo que dá forma a essa ordem melhor na aparência da ficção ou mesmo da arte, eu acrescento, alivia a sociedade existente da pressão das forças que pretendem a sua transformação. Na sociedade do século XXI, o cálculo matemático que programa obras tão fascinantes como a de Valias é o mesmo cálculo matemático que comercializa vidas humanas, recria velhos fantasmas conservadores e paranoicos como o fascismo e cria novos fantasmas ainda sem nome, mas que respondem pelos crescentes índices de doenças mentais e suicídio. De outro lado, do alto profissionalismo de alguns poetas, etc., está a potência amadora de outros, como a já referida Isabel de Sá e seus livros de artista transformados em slide muito simples e que me permitem reconhecer sua referência física e traço corporal. Há nos livros de artista de Isabel qualquer coisa dessa potência amadora que busca resistir à programação da arte da vida. A contradição desses artistas e suas artes continua, sem sombra de dúvidas, mas me sugere um vestígio de alternativa, quase imperceptível, talvez, algo da ordem da paixão amadora contraposta à frieza profissional. Algo da conversa local contraposta a uma comunicação global, do corpo vivo contraposto ao espírito digital do capital, da palavra inoperante contraposta à palavra produtiva. Na paixão amadora, na conversa local, no corpo vivo e na inoperatividade da palavra, reconhecemos o que George Agamben chama de uso comum, para definir a profanação da ordem consagrada do capitalismo, o uso comum da linguagem e da vida. No livro objeto, No Meu Corpo Canto, Experimento com Letras Urbanas, de 2020, de autoria do poeta e performer Alex Simões, junto a membros da Tanto Criações Compartilhadas, vemos a montagem de fotos tiradas de palavras e frases de placas, letreiros, fachadas e toda sorte de anúncios urbanos, com as fotos coloridas serigraficamente e criando o que Alex chama de haikais. Haikais amadores, sem dúvida, na minha opinião, em seus tradicionais 3 versos. Todas as fotos são formadas por essa composição de 3 versos, 3 linhas. Aliás, tudo nesse livro-objeto flerta com o amadorismo diante de uma poesia de programação. As fotografias, a serigrafia, a artesania do livro e o papel seda embrulhando. O que chama aqui de amador é essa paixão despida de crescimento produtivo. É uma paixão pelo inoperante contra o consagrado. O papel seda, que protege
o livro, tem impresso versos dos haikais montados pelas fotos, versos desenhando, e sublinho o desenhando, ruas do centro da cidade de Salvador, onde as fotos foram tiradas e cujo traçado interessa diretamente a quem vive nessa cidade, compartilhando da experiência dessas ruas expandidas para o livro e sua escrita prêt-à-porter. Nada no meu corpo canto se parece com a linguagem profissional da programação digital, mas com uma criatividade comum e, de certa forma, comunitária. Uma linguagem compartilhável e não consumível em vários sentidos. Relembro também que sua autoria é coletiva. E eu concluo preliminarmente apenas, pensando no poeta e na poesia contemporânea como definidos por gestos ambivalentes e assim considerados. De um lado, o poeta, etc., cujos atos especializados fundem linguagens que operam pelos mesmos parâmetros da expansão do comércio e da colonização da vida. E, de outro lado, o poeta, etc., que faz do jogo menor e inoperante um espaço de encontros para experimentar a vida junto a outros sujeitos, sem fazer da arte uma forma de negócio, mas uma forma de ócio contra o crescente comércio da vida mais íntima. É isso, como eu disse, era uma comunicação, mas também uma espécie de pretexto para a gente conversar. Aqui tem a bibliografia, pelo menos a citada no texto, e agora deixo de compartilhar. Deixa eu voltar para tentar parar compartilhar. Isso, acho que eu consegui. Pronto. É isso. A gente depois pode conversar também. Bom, e eu agora tenho que fazer a apresentação, né? Eu passo a palavra para Daniel Souza de Oliveira, que vai apresentar a comunicação intitulada Crônicas de Resistência, Genealogia do Poder na Arte Contemporânea Brasileira. Mais uma vez, Daniel, muito obrigado. A palavra é sua. Obrigado, Tá dando professor. para visualizar direitinho, gente? Sim, sim. Obrigado, professor. Obrigado, Nazaré, pela ajuda também. Agora vai, né? Então, eu acho que até foi mais interessante essa nova ordem, porque vamos do poema para a crônica, né? Não que esses gêneros tenham tantas diferenças numa perspectiva clássica, né? De classificação em gêneros, mas vamos pensar isso como expressões de criação e de política, né? E pode passar, Nazaré, por favor. Isso. Aí eu coloco 3 tópicos para a gente começar a conversar. O primeiro é situar a pesquisa. Eu sou estudante do mestrado no programa de pós-graduação em Literatura e Cultura da UFBA. É uma instituição que a relação entre literatura e cultura, né, a partir dos estudos culturais, é estrutural, né, para os estudos, né? E a partir disso dá muita liberdade ao crítico, né, e ao pesquisador de buscar ou extrapolar, né, as bases, né, da teoria literária para outras áreas, né? Isso já é interessante para a gente pensar interartes e outras relações. E na minha pesquisa eu trabalho com a relação entre crônica e crise, que foi uma chave de interpretação, né? Um conceito que eu trouxe para poder pensar a crônica em sua dimensão política, né? E a crônica como essa intérprete de crises, né? Ao longo do processo histórico da tradição literária brasileira. Então, eu acredito que a crônica, eu tenho visto isso estudando a crônica desde Machado de Assis, do José de Alencar, tenho visto a crônica como esse olhar miúdo, né? Como o próprio Machado se referia, em relação a um olhar do míope, né? Em relação a
a essa capacidade política, essa visão microfísica e micropolítica, como Foucault, né, e Deleuze e Guattari vão nos trazer na contemporaneidade. Então eu trago a genealogia, né, esse método genealógico para estudar a crônica e a literatura como um modo de evidenciar essa dimensão política, né, e por isso trazer uma leitura, né, das ciências humanas, da filosofia para a literatura, a partir de um olhar microfísico, né, que, como Foucault diria. Microfísico porque o poder não está centrado no Estado, né, mas nas relações, né, nas relações de forma subjetiva, de forma em teia, né, em rede, né? Então, em outra perspectiva, fora do mundo jurídico, né, da ciência política, né, dessa perspectiva normativa e estrutural. Então, eu vou ler só uma parte do resumo da apresentação, da comunicação. Diante do recrudescimento das tensões políticas e censuras no campo da arte, num contexto de crise democrática desde 2016, aqui eu grifo para colocar a importância, né, do evento impeachment / golpe como como estopim de um processo de crise profundo, né? Então torna-se relevante uma abordagem microfísica e micropolítica das artes brasileiras a partir das propostas de Foucault, Deleuze e Guattari. Será proposta, portanto, uma cartografia das resistências artísticas através da análise de crônicas contemporâneas. Para essa comunicação, eu trago em destaque as crônicas de Gregório do Vivier na Folha de São Paulo. Assim será possível criar uma abordagem genealógica do poder no campo artístico e cultural, de modo a evidenciar as tentativas de censura, silenciamento, ações e manifestações fascistas e autoritárias e, portanto, evidenciar essas respostas artísticas, né, criativas, em especial do cronista Gregório do Vivier. Pode passar, Nazaré. Aqui tem uma imagem de Wagner Schwartz, um artista, dançarino, ator, performer. E essa obra dele é muito conhecida pela repercussão trazida pelos movimentos conservadores, né, que o acusaram de pedofilia. Eu estava, inclusive, numa apresentação aqui em Salvador, no ICBA, no Goethe, né, e presenciei. Na apresentação não havia crianças, mas em outros dias, em outras cidades, em outros espaços, crianças participaram. E o fato do artista estar nu trouxe um choque muito grande, né, para uma parte da população que soube dessa performance, e na relação de crianças poderem participar dessa performance. A performance ela se referia a poder mobilizar o corpo daquele artista como se fosse um objeto artístico, como o bicho, né, de Ligia Clark. Então trouxe essa polêmica, né, foi trazida essa polêmica pelos movimentos, mas isso no ano de 2017, né, essa polêmica veio à tona e o artista foi acusado de pedofilia, inclusive chamado a depor na CPI, né, e sofreu uma série de constrangimentos, né, na internet. Pode passar, Nazaré. Essa Adriana Varejão, né, essa é uma obra de Adriana Varejão, e é uma obra que fazia parte da exposição Queer Museu, que foi inicialmente exibida na cidade de Porto Alegre, no Santander Cultural, e por mobilização do MBL, né, foi o principal movimento, né, o Movimento Brasil Livre, que criticou a exposição por ter uma série de apologias, né, supostamente, a pedofilia, zoofilia e etc, etc, né? Então a gente percebe numa perspectiva genealógica da arte contemporânea brasileira
nós percebemos uma abordagem, né, da sexualidade da nudez que vem sendo atacada pelos movimentos mais conservadores, né? E por um atravessamento, um infiltramento de ideologias moralizantes, religiosas, né, particulares, no campo da arte, né? Essa invasão, essa tentativa de censura às artes a partir de códigos morais, religiosos, né, conservadores. Pode passar, por favor. Aí, Gregório do Vivier é o nosso ponto, né, para a crônica, também foi alvo de censura, e esse é um pôster do filme A Primeira Tentação de Cristo, né, que é uma sátira do filme A Última Tentação de Cristo, né, que um filme também que foi alvo de censura na época, e no ano de 2019, final do ano de 2019, o Porta dos Fundos coloca esse filme, lança esse filme, e coloca Jesus como um jovem, né? Gregório do Vivier encarna esse personagem, o Cristo, jovem e em busca da sua sexualidade, né? Com uma sugestão de que Jesus poderia ser homossexual. Atrás temos, atrás de Gregório do Vivier, Fábio Porchat, que interpreta esse amigo, esse namorado, esse personagem que em verdade seria o demônio, né? O diabo. Então é um especial de Natal do Porta dos Fundos lançado na Netflix que também é alvo de censura, de perseguição, de ação do Estado, dentre várias outras obras, né? Inclusive o Porta dos Fundos sofreu um atentado por causa disso, né? Um coquetel Molotov foi jogado na sede do Porta dos Fundos. Então, para começar, sem mais delongas, após essa contextualização do campo artístico-cultural no Brasil, desde 2016, com uma série de censuras, uma série de violências contra artistas, a obra cronística de Gregório do Vivier, ela se estrutura a partir do seu cotidiano como artista, como ator de teatro, ator de cinema, roteirista, né, criador audiovisual, e nessas interfaces, né, artísticas, o cronista sempre se manifesta como aquele que vem interpretar o mundo, interpretar a sua arte, interpretar o país, né, o Brasil. Pode passar, Nazaré, por favor. Aqui temos um trecho de uma crônica muito interessante, Gregório, porque ele traz como metáfora um passarinho que surge nesse período de pandemia, né? Eu trago aqui 3 trechos de crônicas do período de pandemia, escritas por ele e publicadas na Folha de São Paulo. Nessa, um passarinho pousa, chega à casa dele e a família cuida desse passarinho e ele traz esse passarinho como metáfora. Eu vou ler aqui. Sempre quis escrever sobre passarinhos que pousassem na janela. Nunca escrevi por falta de passarinho. Até que no começo de março me deparo com um filhote agonizando entre as patas da Yoko, minha gata cinza. Psh, larga isso já. O bichinho ainda vive. Impossível no Brasil de hoje escrever sobre pássaros. Isso aqui é um trecho entre o início e o final da crônica. Impossível no Brasil de hoje escrever sobre pássaros. Só se pensa em 2022. E ainda nem processei 2018. Continuo revoltado com o golpe de 2016, sigo comovido pela eleição de 2002 e atravessado pelas quase 2.000 mortes por dia em 2021. Isso sem contar os pássaros. O pássaro eles vão batizar de carioca, né, que chega a ser interessante porque ele fala como o carioca está fragilizado, né, diante da crise. E por fim, o carioca, ele salva um carioca, mas o carioca foge. Então, é uma bela metáfora para a gente entender o Brasil em sua fragilidade, né? A democracia brasileira em sua fragilidade, em seu caráter
incipiente, né, de filhote abatido, né, que não pode voar. Pode passar, por favor. Nesse outro trecho, ele continua, em 22 de junho de 2021, ele continua a pensar a morte, né, que tanto o sensibiliza, né, diante da tragédia da pandemia de Covid-19 no Brasil. Então ele diz: desde que virei pai, parei de sonhar com um cadafalso. Perdeu a graça pensar na morte. Não me interessa nem mesmo pensar em vida após a morte. Só me interessa que a morte aconteça depois da vida. O que mais mudou na minha vida foi que ela já não pode terminar tão cedo. Existe uma espécie de contrato. Pelas próximas décadas não posso me demitir. Parece desesperador. Adorava não ter medo da morte, mas não há nada melhor do que precisar estar aqui agora. Mais que isso, precisar gostar de estar aqui agora, mesmo que haja algo depois disso aqui. Então essa crônica é uma das crônicas em que ele coloca a presença da filha como estratégica, né, na sua existência, como fundamental na sua existência e transformadora, né? A presença da filha, se transformar em pai, altera a sua subjetividade, cria uma nova relação com o mundo, com a vida, né? E na pandemia ele tem medo da morte, né? Apesar de ser jovem, ter cerca de 30 anos, ele vai ter medo dessa morte, né? O medo da morte ele cresce a partir do momento em que ele vira pai. Então a gente pode pensar a partir desse medo e desse contexto de morte, né? De descaso público, né? Em termos de negligência do governo federal em relação à pandemia de Covid-19, como esse cronista interpreta esse contexto a partir da sua própria vida, da sua própria subjetividade. Por fim, o último trecho para a gente poder comentar. Pode passar, por favor. Ele vai, né, agora em 9 de novembro de 2021, ele vai densificando essa crítica à pandemia, né? E ele diz: o Prêmio Nobel de Medicina do ano que vem já tem favorito. O brasileiro médio merece estátuas no país inteiro. Monumento ao brasileiro anônimo, confinado por conta própria, vacinado por rebeldia. Então esse último trecho, ele de alguma forma sistematiza essa crítica de Gregório do Vivier tanto ao governo quanto a um olhar, né, do cotidiano pandêmico, né, de modo que o brasileiro, por não ter uma representação política, né, em nível federal ou nacional capaz de sustentá-lo durante a crise, ele mesmo se torna responsável pela sua sobrevivência, né? E o número de mortes que tanto estarrece o cronista é fruto desse processo, né? De pessoas que não tiveram oportunidade de se defender, né? Com suas próprias armas, com seus próprios recursos. Então, basicamente é isso. Eu não sei se eu extrapolei o tempo, se eu ainda tenho um tempinho, mas só concluindo, o que eu quis trazer e o que eu busco com a figura de Gregório do Vivier na pesquisa, que ele seria uma parte dessa proposta genealógica da crônica, seria como, na contemporaneidade, Gregório do Vivier consegue propor críticas e eu consigo fazer relações com outros momentos e outras crises, né, no processo histórico brasileiro, a partir da crise de 1889, com a proclamação da República, que foi representada por Machado de Assis, dentre outras crises, né, na ditadura militar, com tantos outros cronistas que foram tão fundamentais à cultura.
E a questão da crônica é justamente esse caminhar híbrido entre realidade e ficção, entre autoficção, autobiografia e as notícias, e o mundo, e o cotidiano. E o Gregório do Vivier consegue articular o seu fazer artístico em diversas dimensões, né? Trazer esse olhar do artista cênico, esse corpo presente do artista cênico para a sua crônica. Na sua crônica, discutir a sua arte, né? Na sua arte audiovisual, ter um humor cronístico, né? Então, Gregório do Vivier, como esse emaranhado de linguagens artísticas e de dimensões artísticas e políticas, contribui muito, né, para esse estudo genealógico da crônica e da literatura. Por hoje é isso, e a gente pode conversar um pouco mais no debate a seguir. Obrigado. Legal, Daniel, muito obrigado. Acho que a gente tem muita coisa, acho que eu tenho a sensação, né? Claro que eu faço parte da mesa, então não sei o que as outras pessoas presentes teriam para dizer, mas eu acho que as três comunicações se tocam, não são iguais, não são idênticas, não têm o mesmo objeto, mas se tocam de maneira em pontos, acho, produtivos. Eu pergunto, né, para Marúzia, para a querida Suzane, para Nazarete, bom, vocês podem perguntar também e participar, né? Devem, eu diria. Tá? Eu tenho um monte de colocação, mas óbvio que começa por vocês. Fiquem à vontade. Suzane e Marúzia que vão estar à tarde. Sim, Suzane, por favor, fique à vontade. Eu entrei. Pronto. Gostei muito também, Sandro. Fiquei muito. Bom dia a todos. Fiquei muito encantada. Eu não consegui ouvir, Raíza. Desculpa a sua comunicação. Eu entrei já, você já tinha terminado. Mas eu gostei muito de escutar vocês dois, Sandro, Daniel. Eu queria saber do Daniel, assim, se você vai trabalhar só com o Gregório, Daniel, se você já pensa o Gregório como esse artista intermídias, assim, e quais são os outros lugares. Você falou agora no finalzinho, você meio que trouxe para a gente, né? Os outros lugares de atuação, porque não sei se você considera que ele tenha um projeto aí, né? Um projeto literário, talvez, e queria que você falasse um pouco mais disso, e se você pretende ampliar seu corpus, porque é mestrado, né? É seu trabalho de mestrado. Aí, se você pretende pensar em outras crônicas, em outros perfis também de autores com essa pegada parecida com o do Gregório. E para o Sandro, achei maravilhoso, Sandro, a ideia do poeta, etc. Eu fiquei pensando, queria que você falasse um pouco mais, porque os trabalhos aqui estão todos nessa perspectiva ainda, né? A gente está trazendo trabalhos que são hipóteses, que estão ainda nesse início de todo mundo iniciando a pesquisa. E aí, Sandra, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa hipótese que você levanta do jogo menor, assim. Esse jogo menor, inoperante, e aí você traz o Alex Simões no exemplo, e eu fiquei pensando assim, eu conheço muito o pessoal da Tanto, né, e o trabalho que eles fazem, que também é um trabalho que toca muito na programação. Aí eu fiquei pensando nessa coisa, né, a linha é tão tênue, né, para a gente chegar a essa questão da demanda neoliberal, e enfim, eu queria saber como é que você está pensando esses encontros sutis, assim, desse outro exemplo que você deu, que eu não conhecia esse trabalho, né, do Valias, né, acho que é o Valias, a poesia de programação. André Valias. Eu que Isso. chamo de poesia de programação, nunca vi Ai, isso. maravilhoso, melhor ainda para você falar até sobre isso também. Até a gente chegar nessa coisa, assim, esse encontro acho que é tão... Eles se tocam de alguma forma. Como é que você pensa a diferença, assim? Como é que você marca isso? E aí eu acho que essa imagem do jogo menor que você trouxe no finalzinho também é uma coisa que, não sei, foi aonde eu vi uma possibilidade aí da gente conversar um pouco mais e você explicar para a gente.
É isso, amores, desculpa, Raíssa, infelizmente eu não consegui, viu, chegar, mas eu acho que aí os colegas vão contribuir, né, um pouquinho mais, mas muito obrigada, viu? Obrigado, Suzane. Começa, Daniel, você, por favor. Bom, obrigado, professora Suzane, pela pergunta, pelo compartilhamento. Eu tenho estudado, Gregório ele se coloca como, para mim, eu tenho colocado ele como um feixe, assim, como um eixo na contemporaneidade para eu poder linkar tanto com Machado de Assis e Clarice Lispector, que eu trago uma genealogia como momentos de ruptura, né, maior, assim, mas como é um mestrado, eu tenho que ter sempre esse exercício de restrição do corpus, mas Elisa Lucinda é outro nome que eu penso também pela sua, por ser atriz, por ter esse trânsito, por ter um olhar crítico, um discurso muito crítico como cronista, para pensar também a crônica contemporânea, né? E alguns outros nomes vão surgindo em relação com Gregório do Vivier e Elisa Lucinda na contemporaneidade. Eu acho que Gregório ele tem buscado se consolidar como um escritor crítico, mas também expressar a sua capacidade criativa e literária como como artista, né? Como apresentador. Ele tem um programa na HBO que é que é dos Porta dos Fundos, que ele traz esse olhar crítico, né? Como um comentarista, né? De notícias que tem muito, ele faz uma cartografia assim das notícias e coloca humor e traz ativismo também. Então eu acho que ele tem trazido esse aspecto cronista para a materialidade do corpo, né? Através do Porta dos Fundos, o Porta dos Fundos tem uma abordagem um pouco é uma crônica do cotidiano, né? Assim, são crônicas do cotidiano, então ele como roteirista, eu vejo essas outras dimensões da crônica de Gregório, tanto escrita como roteirista, como ator, né? Eu vejo ele como esse grande pensador contemporâneo assim do cotidiano, né? Das miopias, né? Do cotidiano. Então, eu acho que ele é um nome assim, importante para a minha pesquisa. Assim. Então, eu acho que está atrelado a outros nomes, mas eu consigo trilhar uma cartografia a partir dele. Né? Eu comparo com outros autores, faço uma referência à trajetória, né? A tradição que Machado coloca de ironia, né? De olhar de um certo de uma dissimulação, né? Machadiana na crônica, esse olhar para as notícias da semana com uma certa dissimulação, com a elaboração mais irônica. Eu acho que Machado contribuiu muito para a crônica nesse sentido, e até hoje a crônica é característica, né, por esse humor, por esse tom, né, provocativo, né? Então eu acho que Gregório é um dos nomes que com certeza eu continuarei pesquisando assim, mas que está relacionado com alguns outros. Obrigado. Legal. Bom, Suzane, assim, a programação, né? Eu não sabia que há tanto, só conheço há tanto do livro do Alex e deles, né? Mas, assim, a ideia da programação, e hoje em dia eu tenho estado muito preocupado, né? Muito, essa é o que mais ronda, até porque a gente está imerso nisso, com esse processo crescente de digitalização, né, da vida mesmo. Não digo do cotidiano apenas, né, tudo nosso. A digitalização e o mundo digital estão se tornando, de fato, estão se institucionalizaram. A gente na universidade sabe disso, pelos sistemas que a gente tem que preencher, tudo isso. E hoje, dando aula remota, então, isso ganhou uma outra esfera.
Me incomoda muito e me chama a atenção a expressão, e por isso eu parto da expressão, botei no título, O Realismo Capitalista, do Mark Fisher, que tem como subtítulo, na edição brasileira, né, eles destacam uma frase que é polêmica, porque ninguém sabe direito a autoria, se é do Zizek ou se o Zizek repete do Jameson lá nos anos 80, de que é mais fácil pensar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Como se a gente tivesse imerso nessa... o capitalismo estivesse naturalizado ao nosso redor, de forma que a gente não consegue mais imaginar saídas, né? Eu penso também no Império, do Tony Negri e do Michael Hart, quando eles falam que não há mais lado de fora, não há exterior a esse império, né? E a gente fica brigando por abrir frestas para respirar, até elas serem fechadas novamente, né? A gente vive nessa espécie de aporia permanente, no limite. E a mim, eu tenho interessado muito, a gente chegou a esse ponto, né, com a pandemia, e tudo que ronda e está ao redor da pandemia. E com a programação, eu, há uns anos atrás, me deparei com um livro da Lúcia Santaella, chamado Condição Pós-Digital, que para mim foi surpreendente, porque a Santaella nunca foi, né, pelo menos historicamente, alguém que produzisse textos e livros com uma mirada mais política, né, mais social e política. O subtítulo da Condição Pós-Digital é A Voz da Política, ou seja, ela tenta pensar, através desse conceito de pós-digital, toda essa institucionalização da política, da cultura no ambiente virtual, essa digitalização, no final das contas, dos nossos valores, né? E a noção de pós-digital como sendo essa espécie de convivência necessária e quase de resistência entre o que é digital e algo analógico ou impresso. E ela vai dando vários exemplos e vai teorizando sobre isso, em contraposição ao puramente digital, digamos, que cada vez mais se institucionaliza, né? E nos controla, e nos vigia, e nos obriga a ter um RG digital, né? O IP, um pouco isso, e também como tudo isso, a ideia de que os dados que circulam, tudo que circula no ambiente digital, que é passivo e potencialmente de circular no ambiente digital, é também potencialmente financeiro, né? Na medida em que o digital ele é uma linguagem matemática, e como linguagem matemática, eu falei aqui das bolsas de valores, mas é isso, efetivamente. Não é que os bancos hoje são as fintechs, né? Outro dia eu vi uma discussão em que o Brasil ele tem 2 ou 3 fintechs que estão entre as mais... esses bancos digitais, né? Que não são bancos físicos, estão entre as mais poderosas do mundo, as que podem crescer, né? O povo chama de unicórnio, essas startups que podem crescer e virar, sei lá, cofres de dinheiro. Quando o nosso potencial seriam as biotechs, né? Tecnologia biológica, com a Amazônia, enfim, com farmácia, enfim, medicamentos, e a gente não investe nisso, a gente fica investindo nas fintechs, né? Nas tecnologias financeiras, porque, de fato, os bancos são aqueles que mais investem na tecnologia, porque, hoje em dia, o capital financeiro é justamente esse capital que não é o de chão de fábrica, não está baseado num bem material, é informação, é especulação, né? E é a quantidade de dados que circula nesse exato momento no Google Meet, o Google está lucrando com isso, né? Jogando na bolsa, a quantidade de dados que estão circulando, e ele ganha com isso. É o Google Meet, é o Google, enfim, as redes sociais, as FANG, né? Facebook, Amazon, Netflix, e por aí vai. E isso me leva para a programação, né? Que faz uso dessa mesma linguagem, né? Desse mesmo ambiente, né? É claro que tem uma discussão, eu sei que tem uma discussão entre programadores, né? Eu me lembro de um documentário que tem muito tempo que o programador falou, quando ele estava programando uma página, ele dizia, para mim isso é um poema, o que eu estou fazendo. Eu lembro do André Valias, né? Eu mostrei um vídeo, mas é uma página interativa. Então, a discussão entre os programadores é, no final das contas, e essa é a discussão de fato, na qual nem tenho condições de entrar, mas software livre,
né, ou essas grandes plataformas, alguns têm chamado de plataformização da vida, de fato, né, que nos controlam e nos vigiam. E, de outro lado, aí eu trago a tanto Criações e o Alex, e até a Isabel, e eu comecei a pensar isso com a Isabel, primeiro me perguntando se aquilo que eu via no YouTube era um livro de fato ou era um arquivo em MP4, né? E o que era um arquivo em MP4 e um livro? No caso dela, tem um livro físico, por mais que se possa dizer que tem toda uma espécie de fetiche ao redor do objeto único, ali eu comecei a pensar essa espécie de contradição ou de ambivalência, se você quiser, porque é possível ver o traço, a espécie de amadorismo pelo qual ela é uma artista plástica, né, que já tem décadas de produção, mas o modo como ela desenha, o fato de eu perceber ali a materialidade por trás da imagem digital, e de fato por trás aqui tem uma ênfase nessa expressão, né, isso me fez pensar justamente no pós-digital e numa espécie de compartilhamento, não da imagem, não da obra, mas dessa espécie de pulsão criativa, né, e física do traço do corpo, né, ali presente, que remete a um fora do ambiente digital. Né? Para mim, isso é importante, mesmo que o ambiente digital eu tenha acesso a esse arquivo no ambiente digital. E no caso do Alex, né, isso é muito mais evidente pelo livro, pela manipulação, pelo jogo, pela ideia de brincadeira. O que eu chamo você acha que perguntou sobre o menor. Eu estou pegando isso do Agamben, né? Decorre do conceito de profanação, do consagrado pelo capital, né? E ele depois vai desenvolver isso pelo conceito de inoperatividade, né, como aquilo que não é operacionalizável, não é, eu diria hoje, quantificável, numerável, né? Claro que isso é levar para um limite daquilo que não é capturável, né, por esse ambiente digital, pelo número, né? Em francês, os franceses chamam a cultura digital de cultura numérica mesmo, é o número, né? E eu estou querendo ir por aí. Eu sei que a Laura Erber, por exemplo, acabou de lançar um livro sobre arte improdutiva, né? Aquilo que não é capturável, aquilo que não é produtivo, porque, de fato, a nossa vida hoje gira em torno desse 24/7, 24 horas não conectados, 24 horas trabalhando mentalmente. Para mim, a ansiedade, a depressão e o suicídio, que crescem em todas as faixas etárias, em todos os cantos do mundo, são sintoma, muita gente está falando disso, né? Dessa codificação da vida. Muita gente pode dizer, mas a vida sempre foi codificada pela linguagem, pelos discursos, mas não no grau e na intensidade que a gente vive hoje. E a máquina, se você quiser pensar assim, orgânica, humana, está quebrando. Né? Acho que esse é um limite biológico que para mim está dado. Tá? É por aí que eu estou pensando tudo isso, Suzane, assim como intermediaticamente mesmo, né? E como é que os poetas têm lidado com isso, né? É um pouco por aí, tá? Eu estou tentando hipóteses mesmo, ambientes e caminhos de trabalho a partir, efetivamente, de obras, né? Eu acho que isso me permite. Eu acho o que o André Valias faz fascinante, e eu tento resistir a esse fascínio, essa questão. Que é fascinante, e eu falo assim, tá, é fascinante, mas vamos pensar isto. Porque senão a gente fica envolvido bom, é um pouco por aí, tá certo? Não sei se você tem questão para a Raissa ou a Marúzia. Você não assistiu a Raissa, né? Eu tenho para ela e para o Daniel, mas vê se tem mais alguém para perguntar. Então, pergunto, começo com o Daniel e depois eu passo para... Não, primeiro a Raissa, tá? Que não falou, então... adorei a ideia do... Porque, a certa altura, acho que é isso, né? O que é um documento? Seja no poema, seja no filme do Moreira Salles, né? Não é o Walter, eu fico com o Walter na cabeça, é o irmão mais novo do Walter, que é esqueço o nome dele, o cara da Piauí. É o João. É o João, isso. E como o poema do Cisca é muito legal, acho que é isso mesmo,
Eu fiquei pensando aqui, quem analisa brevemente esse documentário do João Moreira Salles é a Eneida Maria de Souza, eu acho que está no livro dela, Janelas Indiscretas, né? Em que ela trata justamente essa espécie de fratura que o João quer fazer a biografia do Santiago, mas ele acaba falando dele, fazendo uma autobiografia em alguns momentos, né? É um pouco que você fala na sua apresentação, se não estou enganado, no fracasso da documentação. E o verso do Cisca, né? Um não era apenas personagem, tampouco o outro era documentarista, né? Ou seja, é a biografia do Santiago, mas muito mais, talvez, a autobiografia esse trecho que você mostrou é isso, do João Moreira Salles, né? Agora me ocorreu isso, como na sua colocação o Moreira Salles ele frisa isso de uma relação pré-existente com o Santiago ao documentário, né? E óbvio, eu lembrei do Eduardo Coutinho, que na verdade ele, bom, antes de chegar no Eduardo Coutinho, na medida que essa relação pré-existente entre ele e o Santiago no documentário, de alguma maneira o que se documenta é o fracasso de se chegar a uma finalidade, né? Documentário para quê? Para contar a história de Santiago, e ele vai narrando esse fracasso, né? Enquanto o Coutinho parece que ele não tem essa espécie de finalidade, né? Nos documentários do Eduardo Coutinho, ele está sempre documentando todo o processo. Recentemente eu vi não vou lembrar agora, um que ele faz no Sertão da Paraíba, em que ele começa o documentário falando, né? Vou ver em que cidade eu vou conseguir filmar isso que eu quero apenas conversar com as pessoas, vamos ver aquela que dá melhores condições, isso é o documentário, né? Vou conseguir ou não vou conseguir? Né? A finalidade do documentário é justamente capturar todo o processo de documentação, né? É como se não houvesse um pré-existente, ou o pré-existente fizesse parte do próprio documentário, né? E acho que isso me remete para o que você fala a certo momento. Bom, isso é uma questão, né? Outra, quando você traz o Cisca mesmo, palavras dele publicadas na Elira, né? Sobre a imagem icônica do cinema e a fenomenalidade espectral do poema, né? E que, no final das contas, o que o Cisca parece pensar é que, não só ele, mas acho que um pouco pelo que o Daniel fala também, documenta-se não ao outro e ao mundo apenas, né? Documenta-se, e aí a ideia da crônica como documento cabe perfeitamente, documenta-se também a si mesmo, quer se queira, quer não. Né? O Cisca parece que percebe isso tanto em si como no Moreira Salles, né? E que o Coutinho parece que faz isso exemplarmente. Eu pensei no Coutinho porque é um contraponto legal, não oposto, mas ajuda a pensar isso necessariamente, né? Eu queria ouvir você falar sobre isso, e eu vou atrás desse livro do Cisca que eu achei sensacional, né? Com traduções, poemas, ensaios, tudo, ou seja, é um livro de textos, né? E trata tudo, mesmo que se ele faz assim, em algum momento essa separação no sumário. E para o Daniel, é breve, Daniel, me interessa, a mim, né, essa espécie de historicização dessa atualidade que a gente tem vivido, né, e você marca, ou seja, essas narrativas da atualidade no Brasil, né, e você narra 2016, né, o golpe / impeachment, como você falou. Eu pergunto para você, 2013 fica onde na sua... ou você não entra? Né? Porque me interessa 2013 aí. E desde quando... Porque você falou, você está do Vivier, falou agora na resposta para a Suzane da Clarice e do Machado, né? Aí vira uma genealogia mesmo da crônica no Brasil. Nesse Brasil República, então, que, nossa, está em frangalhos. Mas a minha pergunta é para o do Vivier. Se você sabe desde quando ele publica crônicas em jornais, né? Porque isso para mim também me interessou para situar historicamente, que você só mostrou crônicas de 2021, acho eu, da pandemia, né? Mas sim, qual é o corpus do Vivier sobre o qual você se detém, que tem a ver com isso, né? 2016 e 2013 na minha cabeça, pelo menos, não, seja essa historicização do presente. É isso. Obrigado. Acho que a Raíssa pode começar, porque para ela falar agora. Fica à vontade, Raíssa. Tá certo. Eu vou começar, Sandro, depois você manda no chat, por favor, a referência da Eneida, que
Janelas Indiscretas. Indiscretas, tá. É pela editora da UFMG. Eu vou procurar. Essa referência eu não conheço, mas já anotei aqui. E é isso, né? Eu vou começar, então, de trás para frente, que eu acho que fica melhor. Esse livro do Ciscar, ele é, assim, vai me dar muito trabalho, mas é um trabalho gostoso. É um livro fenomenal, e eu fico admirada, assim, do trabalho dele, como que ele consegue ser simples, ter uma linguagem tão prosaica e, ao mesmo tempo, com um alcance tão grande, sabe? Ao mesmo tempo que ele está lá no alto da erudição, ele está aqui no fato mais simples do dia a dia. Então, assim, eu estou bem encantada. E aí, como eu estou trabalhando com poesia e cinema, aí eu vou para o filme, eu fico também seduzida com o filme, assim como você falou da obra de um dos autores que você apresentou, né, que você fica tentando resistir a esse fascínio. Aí eu já não sei se eu quero falar do filme, do poema, então a gente está sempre nessa tensão. Tem uma seção no livro do Ciscar, que eu acho que até que eu vou me demorar mais nela, porque ele fez uma experiência de ficar, acho que foram por 15 dias, assistindo vários filmes aleatórios e escrevendo sobre esses filmes, poemas em prosa. E aí, nessa sessão que chama Cinema, ele apresenta esses poemas em prosa, ao final ele apresenta a lista dos filmes que ele viu, mas é claro que ele não ia dizer qual filme está ligado a qual poema, né? Mas, assim, bem interessante. E sobre a questão do Coutinho que você falou, esse filme Santiago, eu só consegui achar ele numa plataforma de streaming que chama Tamanduá TV. É um streaming brasileiro e é bem interessante, porque na verdade, eles disponibilizam tudo do canal Curta, do canal Brasil, então são produções brasileiras, produções que às vezes a gente não acha em outro lugar, tem desde produções mais antigas, clássicos assim do cinema brasileiro, e achei bem interessante essa proposta. Então, eu consegui assistir o Santiago por esse streaming, e aí estava procurando outras coisas lá, fui procurar vídeos sobre o João Moreira. Tem um programa sobre documentários, eu acho que é do Canal Brasil, e tem um episódio desse programa que é com o João Moreira Salles falando sobre o Santiago. E aí ele fala sobre o Coutinho nesse programa. E aí ele menciona até, acho que foi um dos últimos documentários do Coutinho, que ele só coloca uma cadeira em frente à câmera e pede para as pessoas sentarem ali e falarem sobre suas vidas, né? E o João Moreira, ele ficou responsável também, foi um dos responsáveis por montar esse documentário depois da morte do Coutinho, né? O Coutinho não conseguiu terminar esse filme. E aí ele relata que também teve dificuldade para terminar esse filme, porque mesmo seguindo todo o roteiro, né, toda a montagem, que o Coutinho já tinha deixado isso pronto, mas o documentário final não tinha nada do Coutinho. E aí ele teve uma outra companheira dele que trabalhou junto na finalização desse filme, eles também desistiram e depois retomaram esse documentário do Coutinho, trazendo ele mais presente nesses depoimentos das pessoas documentadas, e aí o filme conseguiu ser feito. Então, assim, mesmo que pelo não, há uma presença, né? Nem que seja uma presença ausente, mas há uma presença do documentarista, né? E isso eu achei muito interessante. Apesar de os procedimentos utilizados, né, pelo João e pelo Coutinho serem diferentes, eu acho que a questão, ela se mantém. E se mantém assim como no livro do Ciscar, porque é um livro que ele pretende também falar
sobre o filme, mas ele acaba falando dele, ele acaba falando da poesia, essa linguagem poética, ela acaba sempre se dobrando sobre ela mesma, né? E eu acho que era isso, não sei se eu consegui responder. Conseguiu, legal. Não, satisfeito. Tá Massa. certo, obrigada. Daniel? Bom, eu estava aqui pensando, eu não falei que Gregório, antes de ser cronista, ele era poeta, né? E, e ele é formado em letras, né? Então, ele tem essa formação como ator, né? Ela é paralela a um estudo mais profundo da literatura, né? Da escrita. E ele lançou um livro de poesias em 2008, depois lançou mais um e tal. E a partir de 2013, ele começa a escrever na Folha de São Paulo, como cronista. Então, assim, 2013. tem um intervalo, não foi uma escrita contínua, tem alguns intervalos, mas ele, eu coloco assim, a partir de 2016, também pela radicalização do debate, do conflito, né, cultural, assim, no campo das artes, da arte contemporânea, em 2017, principalmente no ano de 2017, que é um ano de de uma radicalização, de um extremismo muito grande no campo das artes. A gente tem vários exemplos de performance, de espetáculos teatrais que foram barrados, censurados pelo judiciário, por movimentos sociais, né? Eu acho que esse período de 2016, 2017, né, anterior à prisão de Lula, né, aquele período ali, com o impeachment, acho que foi um período de radicalização e que isso entrou no campo das artes de forma muito violenta. Então, por isso, para mim já seria um segundo momento de intensificação de um processo, talvez iniciado em 2013, com uma, uma, uma decadência da popularidade, né, do Partido dos Trabalhadores no poder, com a crise do governo Dilma que ela já vai enfrentando, e uma eleição de 2014 muito polarizada, muito, né, radicalizada também, mas eu acho que com a presença de Jair Bolsonaro né, no cenário eleitoral e no cenário cultural, eu acho que coloca um outro degrau assim de radicalização, de polarização, então eu acho que 2017, por exemplo, a gente tem o espetáculo Jesus, Rainha do Céu, né? O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, que é encenado por uma atriz travesti, e foi barrado em várias cidades, inclusive aqui em Salvador. O judiciário proibiu, né, a encenação do espetáculo aqui em Salvador, entre outros exemplos, né? O próprio Wagner Schwartz, a exposição Queer Museu, que era uma exposição com vários artistas, né? Como eu trouxe o exemplo de Adriana Varejão, que na obra dela aparecia várias representações ali de cenas de sexualidade. Uma delas envolvia um animal, né? Acho que um cão. Então, aquilo foi colocado, ter sido transformado discursivamente pelos movimentos conservadores, principalmente o MBL, como uma apologia, né? Apologia à zoofilia, apologia ao estupro, apologia à pedofilia, né? É, um, é, um, é uma tentativa de censura muito, né, radical, muito grave, assim. Tem outros exemplos, tem o DNA de Dan, né, que foi também em Brasília, o artista era uma performance em que ele tinha se descascava, né, se descamava como uma cobra dentro de uma bolha, e tinha nudez, aí o cara foi preso, sabe, em Brasília, por nudez numa performance. Uma série de eventos que radicalizam a censura na contemporaneidade, né, no Brasil contemporâneo,
em que a Constituição já consagraria, né, essa liberdade de expressão artística, mas a nossa cultura, né, as nossas cultura em termos de debate cultural, de discussão, de conflito cultural entre religiosidades, moralidades, ainda não temos uma base fincada do que é liberdade de expressão, né? Ainda sofremos esse tipo de coerção ao tratar de nudez, ao tratar de sexualidade, ao tratar daquilo que é a moralidade, daquilo que é a religiosidade não quer que se fale, né? Como não se pode, segundo essa perspectiva, não se poderia representar ou falar ou interpretar nenhuma figura religiosa a partir de outro prisma, né? Um prisma histórico, humorístico, porque isso seria uma blasfêmia, seria uma ofensa à religiosidade do outro, né? E tudo isso, a liberdade de expressão fica em segundo plano, né? A liberdade de criação, o trabalho artístico está em segundo plano e inúmeras violências. Então, por isso, né, foi a minha justificativa para centralizar nesse momento a partir do impeachment, assim, a partir dessa radicalização que chega a 2018 com uma eleição de Bolsonaro e em diante, assim. Mas é isso. Gregório ele começa a escrever poemas, depois parte a crônica. O poema dele é muito característico também por humorismo, pelo humor, sarcasmo. Ele recentemente lançou um livro de sonetos, também com bastante humor. E eu acho que a crônica é um lugar assim de destaque para ele, assim, por esse caráter de humor e de crítica. Não, Acho que legal, respondi. legal. Não, respondeu de forma clara quando você falou, não, ok, 2013 conta como... E é isso mesmo, né? Ali tem uma explosão, vai crescendo, tem o ápice nisso aí que você falou, não é nem no golpe, é posterior, sabe? Não sei, uma vez eu me lembro de não conseguir dar aula, depois que ameaçaram prender o Lula, Dilma tentou colocar ele como chefe da Casa Civil, achou, e foram para frente do Palácio Planalto, tacaram fogo, um monte de coisa. Aquela época foi, nossa, meio enlouquecedora mesmo. E a gente está aqui agora, sabe? É isso, até em função do que a Suzane, eu respondi para a Suzane, né? É como se a gente não conseguindo dobrar, não conseguindo dar fim, ou nem imaginar o fim do capitalismo, cada vez mais a gente foi conseguindo imaginar, na verdade, o fim do mundo, e é louco que isso se concretizou com essa pandemia, de uma certa forma, sabe? Enfim, mas isso já... não, eu tô... Alguém tem alguma questão? Suzane, Marúzia, Nilza chegou depois, a Nazarete. Não, eu tô bem, se tiver tempo. Temos ainda 18 minutos. Tem essa questão que eu achei interessante também, Sandro, você falou da profissionalização, né, desse poeta, etc. Era outra coisa, se você puder falar um pouquinho, como é que você já tem alguma ideia de caracterização dessa noção? Eu gostei muito dessa coisa de como fazer arte se não se sonha, né? Essa coisa de um produtivismo que realmente toma todos, adoece. E os dois lugares, né? O paradoxo que essa profissionalização mobiliza, né? Então, pensei muito nisso, né? Como é que você está pensando ela? A Raíssa falou um pouco, eu fiquei pensando nessa coisa, se você está trabalhando, Raíssa, com essa coisa dessa linha tênue, né? Ficção e documento, quem está retomando essa discussão de uma forma fantástica é a professora Lucínia Azevedo, ela está até tem um texto dela agora, muito bom, onde ela faz uma revisão fantástica sobre essas duas noções. E é isso, eu tinha outras questões aqui, a gente está com tempo curto, eu vou ficar só nessas duas aqui, e aí é bom dar tempo para vocês falarem mais um pouquinho. Sobre tá aberto.
essa profissionalização do poeta... Não, a questão tem a ver com a inoperatividade, Suzane, porque... E com... eu tenho repensado essa história de que... E é uma perspectiva muito marxista, de que a ontologia do ser humano está no trabalho, né? Na medida em que a gente... Eu gosto, você sabe disso, você entende disso melhor que eu, né? O Viveiros fala que índio não tem trabalho, índio não trabalha, índio tem atividade, né? É assim, essas falas do Viveiros abrem um mundo, e eu fiquei penso muito nisso, né? Que o escritor, o prosador, e aí a história da crônica do Daniel também casa, tem a ver com uma profissionalização, sem dúvida, né? O romance tem algo, a prosa, né? A crônica, o jornalismo, tem algo de uma profissionalização, de uma ligação com o trabalho diário, com o enredo, com essa conexão, com essa organização de uma verossimilhança, se você quiser pensar o romance realista, ou de um diálogo com o que está acontecendo. Enquanto poeta, sempre foi esse lugar mesmo, muitas vezes, do experimento, né? Da palavra na materialidade midiática, vai lá, como eu toquei em alguns pontos. Mas ele também já foi cooptado, já houve tentativas de cooptação por essa máquina produtivista. Se a gente pensa, e acho que o Valias está nisso, eu não desdobrei no texto, mas não é à toa que eu usei a expressão dos concretistas, né, verbo, voco, visualidade, lá nos anos 50, a aproximação da poesia com a publicidade, né? Com a propaganda. Isso não tira o mérito estético de assim, se a gente pensar o que é a canção brasileira e como esses artistas são muito bem pagos para fazer obras maravilhosas e lindas, eu posso botar Gil, Chico e Caetano, né? São profissionais da palavra e da música, são pagos, muito bem pagos também. Mas isso não tira as contradições que são inerentes ao regime, né? Então, eu estou tentado justamente forçar essas contradições e desfazer no âmbito da profissionalização, e que a profissionalização do poeta é isso, né? No caso da programação. No caso, o poeta, né, como programador, não é. E acho que aí vai uma diferença que conceitualmente é importante, né? Sem dúvida, a gente, quando se liga e investe no trabalho, a gente se mantém vivo. A Hannah Arendt, na Condição Humana, né? O trabalho está ligado à sobrevivência, porque o produto do trabalho necessariamente é consumido logo adiante. Então, nós temos que continuar trabalhando para nos mantermos vivos, né? A obra não. A obra é uma atividade, né? Cujo produto a gente soma ao mundo. E aí vai bem aquele clichê, né? É uma árvore que a gente planta, é um filho que a gente tem, ou é um livro, ou uma obra, se você quiser, que a gente produz, né? E que não necessariamente tem uma funcionalidade utilitarista, produtivista, né? Quantificável. A Arendt faz, na Condição Humana, trabalho, obra e política, né? Discurso político. Só que ela faz uma genealogia mostrando como elas se embaralham na modernidade e o trabalho, de alguma maneira, se apropria de todos os outros espaços, né? E ela quer, o objetivo dela, de alguma maneira, é descolar a esfera política mesmo, né? Para ela se sobrepor, né? Mas acho que isso hoje está... Eu sou dos que acha que tudo foi quantificável e, necessariamente, tudo é produtivo, tudo é... Até a informação, ela é produtiva, ela... Eu tenho nas salas de aula falado sempre que conhecimento não é necessariamente formação. Lança a mão da informação, mas é outra coisa. Senão a gente gira o conhecimento com uma velocidade semelhante a que a gente tem no mesmo dia, 50 coisas explodem no mundo, né? E isso tem a ver com a profissionalização. Né? A profissionalização com o livro do Jonathan Crary, né? Os fins do sono no capitalismo tardio. E ele traz alguns exemplos aterrorizantes de como tecnologicamente já tem se desenvolvido isso, né? Muitas vezes no âmbito da guerra, mas que necessariamente vão caminhar, já tem caminhado, ele indica, para o âmbito da produção, do trabalhador, né? O trabalhador que pode se manter, vai lá, uma semana acordado,
produzindo, né, em certas regiões, em certos locais. E, bom, isso eu acho aterrorizante, pode ser uma grande distopia, mas do modo como é descrito, mas que tem implicações hoje cotidianas. Nossa, a gente vê isso, em suma, cada vez mais jovens as pessoas que sofrem de ansiedade, se naturalizou isso, né? Então, eu sou ansioso, e a depressão, e os suicídios também. E o que todos os psiquiatras e psicanalistas têm falado é que, na medida que isso cresce, não é uma questão individual, sabe? É a questão de saúde coletiva. São as condições coletivas. E, bom, é isso. Acho que o mundo digital, essa nuvem, como é chamada, né? Ela quantificou a nossa vida, e o que o controle, um controle biológico, né? Efetivamente, no caso do sono, mas não só, né? Do nosso deslocamento na cidade, etc., a nossa produtividade. Se a gente está dentro de casa. Se a gente não produz o suficiente de dia, ok, de noite eu tenho tempo e vou produzir de noite, deixo. E a gente não tem mais lazer, sabe? E o lazer a gente compra, do mesmo jeito a gente tem que trabalhar para comprar o lazer. Em suma, é um pouco esse cenário que é o meu objeto, no final das contas, né? A atmosfera onde os poetas estão necessariamente imersos, né? A gente não consegue sair muito, ou imaginar um lado de fora, senão pela catástrofe, né? Senão pela ruína, tudo explodir e a gente zerar a conta e recomeçar, né? É isso. E acho que a gente está nesse limite. A profissionalização, para mim, é um pouco a manutenção dessas contradições, né? Ok, como gestos individuais para respiro, e digo, todos nós precisamos sobreviver. Né? Eu sou contra. Não faz sentido. Mas nada disso abre campos de pensamento. Né? Eu tento abrir campos de pensamento, sabe? Através do poeta e da poesia, para pensar o lado de fora, né? Que é difícil enunciar. E passa pelo que hoje em dia muitos estão chamando de o pensamento especulativo, né? Imaginar outros futuros, novos futuros. Daí recente, a literatura de ficção científica voltou com tudo, que é quem faz esse exercício de imaginar futuros, seja distopicamente, seja utopicamente, mas de qualquer maneira, porque no dia a dia a gente já foi sequestrado, nosso dia a dia, nossos minutos foram sequestrados, né? Chama hoje de sequestro da atenção, na verdade, né? Mas é isso. A profissionalização passa por isso, né? A gente está trabalhando o tempo todo. E, nesse sentido, o equivalente, a gente está sobrevivendo o tempo todo. A gente não está mais vivendo. E a vida, se a gente for recorrer a todos esses estudos culturais animais, né? né? É isso. É o ócio, sabe? Tem algo do gato que está em casa, mas também do tigre que está na sabana. Ok, ele trabalha para sobreviver, mas o resto do tempo, né? Tigre na sabana não, leão na sabana, o tigre está em outro lugar. Mas qualquer bicho, seja qual for. Tá? É isso. Agora, Raíssa, vai lá. Raiza. Isso. Suzane, aqui, né, tem baseado, né, no depoimento do Ciscar, o poema mesmo que eu trouxe, ele trabalha, né, essa questão do documentário em relação ao documentário-filme, mas, de modo geral, na dissertação, eu pretendo aproximar poesia e cinema pelo fazer imagem mesmo, né? Claro que a imagem também tem a sua dimensão de documento, eu acho que não tem muito como eu não tocar nesse assunto. Eu só, até assim, na primeira proposta que eu mostrei para o meu orientador, eu ia trabalhar a questão de documento da imagem, mas aí ele achou que estava muita coisa, e a gente decidiu ficar mais com a imagem e, né, não excluir, mas tocar na questão do documento, do processo de documentação, da memória, do real, do ficcional, de maneira mais diluída ali junto com as questões da imagem, porque, né, mestrado também, então a gente não termina. E
Eu queria aproveitar esse finalzinho, eu nem sei a ordem certa, se é parabenizar ou agradecer, mas eu queria parabenizar e agradecer ao Sandro pela discussão que você trouxe, Sandro, de fato, super importante, super pertinente, os artistas que você trouxe, eu reparei, né, que você citou o Peter Berger no momento da apresentação, e você me fez pensar justamente nisso, né, ele comenta, né, nessa questão das vanguardas artísticas, né, do início do século passado, como que essa invenção que elas trouxeram, como isso foi institucionalizado, foi esvaziado, né, em algum momento, e o próprio Siskar trabalha, né, com essa questão da crise da poesia, e ele é um dos que defende muito claramente que a poesia não está em crise, está forte, saudável, bonita, resistindo apesar de todos os pesares que a gente tem enfrentado. Então, eu fiquei pensando nessa questão da tecnologia que você cita, né? A gente precisa dela porque é um meio de comunicação de hoje, não tem muito como fugir. Mas eu acho que o campo artístico, né? Aí para envolver literatura e todas as outras mídias, né? Esse campo artístico, eu acho que ele é o campo onde a gente consegue tratar da realidade dessa maneira mais crítica, né? A gente consegue usar a internet para lançar um olhar crítico sobre a internet mesmo, e como maneira da gente resistir, dessas novas relações, como forma da gente pensar, né, esse capitalismo tardio que a gente vive, esse liberalismo, as consequências disso para a gente, mas principalmente como forma de resistência. Eu acho que a gente usa a arma do inimigo para se defender. Então, brilhante a sua colocação. Foi muito inspirado esse momento aqui hoje de manhã. Obrigada, gente. Nada, eu que agradeço. Então, a gente está nos finalmente, eu que agradeço. Acho que a mesa foi muito legal. E, como eu falei, são três estudos bem diferentes, mas o nome da mesa aqui não foi para programação, né? O nome da mesa era a Arte na Pauta Contemporânea, né? Acho que foi assim que a gente achou para conjugar, sem saber exatamente, só pelo resumo, as apresentações. Também teria a Gabriela não pôde vir, avisou, que seria uma quarta contribuição, acho que seria muito legal também. Ela fala sobre a ditadura, né? Então, ia completar isso de uma outra maneira, imagem, ditadura, se não me engano, algumas imagens da ditadura. Mas, assim, eu que agradeço e foi muito legal. Parabéns para nós três. Parabéns mesmo, gente. Muito bom mesmo. Parabéns. Muito legal. Hoje de tarde tem essa mesa com a Suzane e a Maruza, que está aqui, e outras, são 5 pessoas, vamos ver se as 5 aparecem, acho que tem algumas coisas também muito interessantes sobre dispositivos de escrita. Também era o nome da mesa, mas para a programação não foram os nomes, né? Tem algumas apresentações muito, enfim, estou interessado em ver o da Suzane, o da Maruza, eu conheço mais alguns outros. Então, assim, estão convidados, tá? As pessoas não têm aparecido, todos os outros, mas estejam convidados. É isso, faltam 3 minutos. Eu concluo agradecendo e passo a palavra, então, para a Nazarete. Obrigado, Suzane, Marúzia. Obrigada, gente, pelas contribuições, pelas apresentações. E vou tirar aqui a gravação para encerrar definitiva a nossa manhã de boas discussões. Sucesso aí nos trabalhos, nas pesquisas,